Eu confisquei 23 terços. 23 rosários de crianças de 10 e 11 anos, que eu arranquei das mãos delas, joguei numa caixa de papelão e tranquei no armário da sala dos professores. Com raiva. Com desprezo. Com certeza absoluta de que eu estava fazendo a coisa certa. Meu nome é Giulia Martini, tenho 41 anos, sou professora de ciências em Milão, Itália, e durante 15 anos da minha vida, eu fui ateia convicta, não ateia silenciosa, não agnóstica educada. Eu era militante, eu debatia, eu ridicularizava. Eu combatia qualquer manifestação de fé dentro da minha sala de aula, porque para mim, religião era atraso, era superstição, era veneno mental que precisava ser erradicado das novas gerações. E quando, em outubro de 2020, meus alunos começaram a levar terços para a escola, dizendo que estavam rezando por um beato adolescente, eu entrei em guerra. Se eu te contasse que esse mesmo beato adolescente, um menino morto há 15 anos, me apareceu numa sala vazia sem dizer uma palavra, mas me fazendo tremer por dentro de um jeito que a ciência não consegue explicar, você acreditaria? Eu não acreditei. Por meses, eu lutei contra aquilo. Mas Deus tem um jeito peculiar de quebrar até os corações mais duros. Milão, Itália. Outubro de 2020. Eu não fazia ideia de que aquela segunda-feira de manhã seria o início do fim da minha vida como ateia. Eu nasci em Turim, norte da Itália, em 1983, numa família católica tradicional. Meu pai, Giorgio, era médico. Minha mãe, Paola, era professora de literatura. Tínhamos tudo: apartamento espaçoso, viagens de férias, educação de qualidade. E tínhamos religião: missa todo domingo, rosário em família, crucifixo em cada cômodo, bênção antes das refeições. Minha infância inteira foi permeada por Deus. Primeira comunhão aos 8 anos, crisma aos 13, retiros espirituais na adolescência. Eu era a menina católica certinha. Até que aos 17 anos, tudo desmoronou. Meu irmão mais novo, Luca, tinha 12. Ele era saudável, alegre, jogava futebol, tirava notas boas, fazia piadas idiotas que me irritavam, mas que, no fundo, eu amava. Num sábado de março, ele reclamou de dor de cabeça. Minha mãe deu um analgésico. Achou que era sinusite. No domingo, ele desmaiou. Levamos para o hospital. Tumor cerebral agressivo. Inoperável. 3 meses depois, ele morreu. Eu vi meu irmão definhar. Vi ele perder os movimentos, perder a fala, perder a consciência. Vi meus pais rezando dia e noite de joelhos, implorando a Deus: salva nosso filho, por favor. E Deus não respondeu. Ou melhor, ele respondeu com silêncio, com ausência, com nada. No dia do enterro, eu tinha 17 anos e uma decisão tomada. Se Deus existe e deixa uma criança de 12 anos morrer assim, então ele não merece ser adorado. E se ele não existe, então tudo isso, missa, rosário, oração, sacrifício, é mentira. De qualquer jeito, eu não queria mais nada com Deus. Meus pais se afundaram na fé depois da morte do Luca. Eles diziam: ele está com Deus agora. É a vontade dele. Eu achava aquilo nojento. Como assim, vontade dele? Qual Deus bom quer uma criança morta? Comecei a brigar com eles, violentamente. Parei de ir na missa, parei de rezar. Arranquei o crucifixo do meu quarto e joguei no lixo. Aos 18, saí de casa. Fui para Milão, faculdade de biologia, e mergulhei de cabeça no ateísmo militante. Me formei em biologia. Fiz mestrado em educação científica. Comecei a dar aulas de ciências no Ensino Fundamental 2 e levei minha missão para dentro da sala de aula. Eu ensinava a evolução com paixão. Ensinava o método científico como a única forma válida de conhecer a realidade. E sempre que possível, eu desconstruía a religião. Não de forma explícita, porque isso daria problema com a direção da escola, mas de forma sutil.
comentários irônicos, perguntas retóricas. Exemplos inocentes. Classe, vocês sabem que o ser humano evoluiu de primatas, certo? Então, aquela história de Adão e Eva, vocês entendem que é só um mito, né? A Terra tem 4,5 bilhões de anos, não 6.000, como alguns livros religiosos dizem. Oração não cura doença. Medicina cura. Ciência salva vidas. Não magia. Eu via isso como educação, como proteção contra o obscurantismo, como dever moral. Mas olhando para trás agora, eu vejo o que realmente era: doutrinação. Eu estava doutrinando crianças contra Deus do mesmo jeito que eu acusava religiosos de doutrinarem a favor dele. Tem gente que combate Deus porque o odeia. Eu combatia porque tinha medo de que ele existisse. Os anos passaram. Eu continuei dando aula. Continuei sendo a professora racional, moderna, científica. Tive alguns relacionamentos. Nada sério. Ninguém aguentava minha amargura por muito tempo. Não tinha amigos próximos. Só colegas de trabalho. Morava sozinha num apartamento pequeno, funcional, sem personalidade. Vida vazia. Mas livre da ilusão religiosa. Ou pelo menos era isso que eu repetia para mim mesma. Até que, em outubro de 2020, algo aconteceu que racharia minha fortaleza intelectual. Eu cheguei na escola como sempre. Café na mão, pasta de couro surrada, cara fechada. Entrei na sala dos professores, peguei meu material, subi para o 3º andar, sala 3B, turma do 6º ano, 28 alunos, 11, 12 anos. Abri a porta e travei. Metade da turma estava com terços nas mãos. Meninos e meninas, sentados nas carteiras, dedos deslizando pelas contas, lábios se movendo em oração silenciosa. Rosários coloridos. Azul, branco, rosa, preto. Eu fiquei parada na porta, em choque. O que está acontecendo aqui? Uma menina, Sofia, levantou a mão, sorrindo. Professora, a gente está rezando pelo Beato Carlo. Eu fechei a cara. Quem? O Beato Carlo Acutis. Foi beatificado sábado passado. Ele morreu jovem, igual a gente, e agora é beato. A gente está pedindo a intercessão dele. Outros alunos concordaram, animados. É verdade, prof. Ele fazia milagres. Ele era da nossa idade. Ele usava a internet para falar de Deus. Eu senti a raiva subindo. Coloquei a pasta na mesa com força. Guardem esses terços agora. Silêncio. Os alunos me olharam confusos. Mas, professora, agora, isso aqui é uma escola. Não é igreja. Vocês vieram aqui para aprender ciência, não para rezar superstições medievais. Sofia, corajosa, insistiu. Mas a gente tá só rezando, prof. Não tá incomodando ninguém. Está me incomodando. Eu abri a gaveta da minha mesa, peguei uma caixa de papelão vazia que tinha lá dentro. Todo mundo que trouxe terço coloca aqui. Agora. Professora, por favor. Agora. Um por um, com lágrimas nos olhos, os alunos se levantaram e colocaram os terços na caixa. 23 rosários. Eu fechei a caixa. Coloquei debaixo do braço. Vocês vão pegar de volta no final do mês. Se comportarem. E comecei a aula. No dia seguinte, fui chamada na diretoria. A diretora, a doutora Moretti, uma senhora de uns 60 anos, me recebeu com cara fechada. Júlia, eu recebi 7 ligações de pais ontem, reclamando de você. Eu cruzei os braços. Deixe-me adivinhar, porque eu tirei os terços. Exatamente. E qual o problema? Escola é lugar de educação laica, não de proselitismo religioso. Toratara. Moretti suspirou. Júlia, os alunos não estavam proselitizando. Estavam rezando em silêncio antes da aula começar. Mas estavam trazendo símbolos religiosos para dentro da escola. Isso não é proibido. Itália é um país de maioria católica. Crucifixos estão nas paredes das salas.
Você quer que eu tire eles também? Eu não respondi. Ela continuou, mais firme. Devolve os terços. Hoje. E por favor, seja mais diplomática. Você pode ensinar ciência sem atacar a fé deles. Eu saí da diretoria furiosa. Diplomática? Eu não ia ser diplomática com superstição. Devolvi os terços no fim da tarde, mas joguei a caixa em cima da mesa, com raiva. Podem pegar, mas deixem em casa da próxima vez. As crianças pegaram os rosários de volta, abraçando-os como se fossem tesouros. E então Sofia, a mesma menina corajosa, me olhou e disse: Professora, a senhora não acredita em Deus? Eu poderia ter ignorado, mas não ignorei. Não, eu não acredito. Por quê? Porque Deus não existe. É uma invenção humana para lidar com o medo da morte. Silêncio pesado na sala. Outro aluno, Marco, levantou a mão. Mas... E os milagres? E o Beato Carlo? O corpo dele está incorrupto. Como explica? Eu ri. Uma risada seca, amarga. Incorrupto? Isso é marketing da igreja. Mumificação natural. Tem explicação científica para tudo. Sofia, teimosa, insistiu. A senhora já viu o corpo dele? Não preciso ver. Não acredito em milagres. Mas como a senhora pode ter certeza se nunca viu? Eu travei. Aquela pergunta me incomodou. Porque era verdade. Eu nunca tinha visto. Eu só presumia. Do mesmo jeito que eu acusava religiosos de presumirem sobre Deus. Mas eu não ia admitir isso para uma criança de 11 anos. Chega de conversa. Vamos à aula. E segui com o cronograma. Mas aquela pergunta ficou, martelando. Nas semanas seguintes, os alunos não pararam de falar sobre Carlo Acutis. Era Beato Carlo para cá, Beato Carlo para lá. Traziam santinhos, mostravam fotos do corpo incorrupto, contavam histórias de milagres. E eu ficava cada vez mais irritada, mas também cada vez mais curiosa. Numa noite, sozinha em casa, depois de uma garrafa de vinho, eu fiz o que jurei que nunca faria. Abri o Google, digitei Carlo Acutis e comecei a ler. A pesquisa que rachava a certeza descobri que ele tinha morrido aos 15 anos em 2006 de leucemia fulminante. Tinha criado um site catalogando milagres eucarísticos aos 11 anos. Ia à missa todo dia antes da escola. Tinha dito: a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Tinha oferecido seu sofrimento pela Igreja e pelo Papa. Tinha sido beatificado em 10 de outubro de 2020, 2 semanas antes de eu confiscar os terços. E o mais perturbador, o corpo estava incorrupto. Eu cliquei nas fotos. Vi o relicário de vidro. O corpo deitado, de terno, tênis nos pés. Li os laudos médicos. Preservação anômala. Sem embalsamamento. Sem explicação natural conclusiva. Minha cabeça começou a doer. Tem que ter explicação, eu murmurei para mim mesma. Pesquisei sobre mumificação natural, sobre conservação de corpos, mas quanto mais eu lia, menos certeza eu tinha. Assisti a vídeos da exumação do corpo em 2019. Vi médicos, cientistas, peritos forenses examinando. Vi o rosto dele, coberto por máscara de silicone, porque a pele tinha escurecido, mas o corpo intacto. Vi testemunhos. Eu fui curada de câncer depois de pedir a intercessão dele. Meu filho voltou a andar depois de rezarmos pro Beato Carlo. Eu era ateu, vi o corpo e voltei pra fé. Eu desliguei o computador, levantei, andei pela sala. Meu coração batia acelerado. Isso não é real, não pode ser. Mas uma voz pequena lá no fundo sussurrava: e se for? Tem certezas que são fortalezas, e tem rachaduras que começam pequenas, mas explodem tudo. Eu tinha ficado até tarde na escola corrigindo provas. A escola estava vazia, silenciosa. Só eu, a faxineira e o segurança noturno. Terminei as correções. Guardei as provas na pasta. Olhei para o relógio. 19h30. Levantei, peguei minha bolsa
Apaguei a luz da sala. E foi quando eu vi. No corredor, a uns 10 metros de mim, perto da escada, havia um menino. Ele estava de costas. Vestia camiseta branca simples, calça jeans, tênis, cabelo escuro, cortado curto. Não se mexia. Só estava ali. Meu primeiro pensamento foi racional. Algum aluno esquecido. Me aproximei. Ei, a escola já fechou. Você precisa sair. Ele não respondeu. Dei mais alguns passos. Você tá me ouvindo? Nada. Cheguei a uns 5 metros. E então, ele se virou. Eu travei. Não conseguia me mexer. Não conseguia respirar. Era ele. Carlo Acutis. Não sei como eu sabia. Eu nunca tinha visto esse menino na vida real. Só em fotos. Mas eu sabia. Era ele. Ele me olhou. Sem sorrir. Sem falar. Só me olhou. Com aqueles olhos profundos. Castanhos. Vivos. E eu senti algo que nunca tinha sentido na vida. Presença. Não era medo. Não era pânico. Era presença. Como se o ar ao redor dele fosse mais denso, mais real, mais verdadeiro. Como se, de repente, o resto do mundo tivesse ficado embaçado e só ele estivesse em foco. Meu coração disparou. Minhas mãos tremiam. Tentei falar. Você não pode estar aqui. Ele não respondeu. Só continuou me olhando. E então, devagar, ele levantou a mão direita e apontou. Para mim, não era acusação. Não era ameaça. Era chamado. Como se ele estivesse dizendo, sem palavras: você sabe a verdade, para de fugir. Eu pisei. E quando abri os olhos, ele tinha sumido. Eu caí de joelhos no chão do corredor, tremendo, suando, ofegante. Olhei para os lados. Ninguém. Olhei para a escada. Vazia. Gritei: tem alguém aí? Silêncio. Levantei cambaleante e corri para o portão da escola. O segurança estava lá, tomando café, tranquilo. Professora? Tá tudo bem? Tem alguém na escola? Ele franziu a testa. Não. Só eu, a senhora e a dona Maria, a faxineira. Por quê? Você viu algum menino? Adolescente? Camiseta branca? Não passou ninguém aqui. Eu saí correndo. Peguei o metrô. Voltei para casa. Tranquei a porta. Encostei nela, escorregando até o chão. E chorei. Chorei de medo, de confusão, de raiva. Isso não é real. Não é real. Não é real. Mas era. Eu vi. Eu senti. Tem coisas que os olhos negam, mas o corpo reconhece. Nos dias seguintes, eu entrei em colapso. Não dormi direito. Pesadelos, insônia. Não conseguia comer. Náusea constante. Faltei 2 dias na escola. Minha mente racional gritava. Foi alucinação, estresse, cansaço, sugestão depois de tanto ouvir sobre ele. Mas meu corpo, minha alma, meu ser inteiro sabia. Aquilo foi real. Voltei a pesquisar sobre Carlo. Mas dessa vez, não como inimiga, como investigadora. Li testemunhos, assisti documentários, li os escritos dele. E quanto mais eu lia, mais eu quebrava. Eu encontrei uma frase que ele tinha dito, pouco antes de morrer. Nascer sem a Eucaristia pode ser uma desgraça, mas morrer sem a Eucaristia é uma tragédia. E outra. A tristeza é olhar para si mesmo. A felicidade é olhar para Deus. E outra. Todos nascem originais, mas muitos morrem fotocópias. Eu parei na última. Li de novo e de novo. Todos nascem originais, mas muitos morrem fotocópias. E pela primeira vez em 20 anos, eu me vi. Eu tinha passado 2 décadas sendo fotocópia. Fotocópia de Dawkins. Fotocópia de Hitchens. Fotocópia de professores ateus militantes. Eu não tinha pensamento próprio. Eu só repetia argumentos que ouvi. Eu não era original. Eu era eco. E Carlo, um menino de 15 anos, era mais original do que eu jamais seria. Eu me ajoelhei no chão do meu apartamento, sozinha, às 3 da manhã.
e pela primeira vez em 20 anos. Eu rezei. Não foi bonito. Não foi eloquente. Foi só real. Deus, se tu existe, se tu realmente tá aí, eu preciso saber, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse vazio. Eu não aguento mais essa raiva. Eu não aguento mais fingir que eu sei de alguma coisa. Eu não sei de nada. Nada. E eu tô com medo. E eu tô perdida. E me ajuda. Silêncio. Nenhuma voz audível. Nenhuma luz mística. Só paz. Pela primeira vez em 20 anos. Paz. 10 dias depois daquela oração, eu pedi uma semana de licença na escola. Comprei passagem de trem para Assis. Não contei para ninguém, nem pros meus pais, que eu mal falava, nem pros colegas. Só fui. Cheguei em Assis numa manhã fria de novembro. Cidade pequena, medieval, silenciosa. Peguei um táxi até o Santuário da Expoliação. O motorista me olhou pelo retrovisor. Vai ver o Beato Carlo? Eu assenti sem falar. Ele sorriu. Ele tá fazendo milagres. Muitos. Você vai ver. Eu não respondi. Desci na frente do santuário. Igreja pequena, de pedra clara. Respirei fundo. E entrei. A igreja estava lotada. Jovens, velhos, crianças. Do mundo inteiro. E lá, no altar lateral direito. Ele. Dentro do relicário de vidro. Deitado, de terno, tênis nos pés, mãos cruzadas. Carlo Acutis. Eu me aproximei devagar. Parei na frente do relicário. Olhei para aquele rosto coberto pela máscara de silicone. Para aquele corpo que desafiava todas as minhas certezas científicas. E caí de joelhos. E chorei. Chorei 20 anos de raiva. 20 anos de dor. 20 anos de orgulho. 20 anos de mentira. Porque eu menti. Menti para mim mesma dizendo que eu não acreditava em Deus. A verdade é que eu estava com raiva dele. Raiva por ter levado meu irmão. Raiva por não ter respondido minhas orações. Raiva por existir e ser silencioso. E ali, na frente de um menino morto há 14 anos, mas mais vivo do que eu pedi perdão. Deus, me perdoa por tudo. Por ter te odiado. Por ter te negado. Por ter afastado crianças de ti. Me perdoa. Por favor. E então, algo aconteceu. Eu senti uma mão no meu ombro. Quente. Firme. Real. Olhei para trás. Ninguém. Mas a mão continuava lá. E uma voz, não audível, mas certa, sussurrou dentro de mim. Eu nunca te abandonei. Você que fugiu. Mas agora, bem-vinda de volta. Eu desabei. Fiquei ali, chorando por quase 2 horas. Até que uma freira idosa se aproximou, colocou a mão, humana dessa vez, no meu ombro e disse: Ele te tocou, não foi? Eu olhei para ela, com o rosto inchado de tanto chorar. Como você sabe? Ela sorriu. Porque eu reconheço. Eu vejo toda semana. Pessoas chegam aqui com raiva e saem em paz. É o Carlo. Ele intercede. Sempre. Voltei para Milão 5 dias depois. Voltei diferente. Não convertida de cinema. Mas aberta. Aberta para a possibilidade de que eu estava errada. Aberta para Deus. No primeiro dia de volta entrei na sala 3B. Os alunos me olharam surpresos. Eu estava diferente. Mais leve. Mais humana. Coloquei a pasta na mesa. Respirei fundo. E disse: Eu preciso pedir desculpas a vocês. Silêncio. Eu não devia ter tirado os terços de vocês. Eu não devia ter ridicularizado a fé de vocês. Eu estava errada. Sofia arregalou os olhos. Professora, eu fui em Assis, vi o corpo do Beato Carlo e eu não sei explicar, mas algo mudou em mim. Marco, o menino corajoso, levantou a mão. A senhora acredita agora? Eu hesitei. Eu não sei ainda, mas eu tô tentando. E
Eu peço perdão. Silêncio. E então Sofia se levantou, pegou o terço da mochila e colocou na minha mão. Professora, reza com a gente? Eu olhei para aquele rosário azul, para o rosto esperançoso dela, e tremendo assenti. Eu não sei rezar mais. Faz 20 anos. A gente te ensina, e ali, naquela sala de aula, pela primeira vez em 2 décadas, eu rezei o terço, com 28 crianças me guiando, tropeçando nas palavras, chorando baixinho, mas rezando. Tem orgulhos que caem devagar, e tem orgulhos que Deus detona de uma vez. Irmão, irmã, se você está ouvindo isso agora, talvez você seja como eu era. Ateu, agnóstico, com raiva de Deus. Talvez você tenha perdido alguém e culpe Deus por isso. Talvez você ache que fé é fraqueza, que ciência e Deus não podem coexistir. Eu achava tudo isso. Mas Carlo Acutis, um menino de 15 anos, me provou que eu estava errada. Não com argumentos, não com debates, com presença. Ele apareceu, sem pedir licença. Me olhou, sem julgar. Me apontou, sem condenar. E me lembrou. A verdade existe, para de fugir. Hoje, 3 anos depois, eu ainda dou aula de ciências. Mas não dou mais aula de ateísmo. Eu ensino ciência e respeito a fé, porque descobri que ciência explica o como, mas só Deus explica o porquê. Beato Carlo Acutis, rogai por nós, pelos professores, pelos ateus, pelos que fugiram. Amém.